Fala galera, aqui quem fala é o professor Eduardo, famoso quadrado, com mais uma questão resolvida de física para você. Dá uma olhada nessa questão que é extremamente interessante. Veja, dois projéteis são disparados simultaneamente no vácuo a partir da mesma posição no solo, com ângulos de lançamentos diferentes, onde θ1 é menor do que θ2, conforme representa a figura abaixo. Os gráficos a seguir mostram, respectivamente, as posições verticais y como função do tempo, as posições horizontais x como função do tempo e as posições verticais y como função das posições horizontais x dos dois projéteis. Analisando os gráficos, pode-se afirmar que o valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 2 é maior do que o da velocidade inicial da componente vertical da velocidade do projétil 1. O valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 1. Os dois projéteis atingem o solo ao mesmo instante. Galera, você deve estar olhando essa questão e pensando, professor, que questão difícil. Olha só, deixa eu explicar ela para você. Um canhão está atirando dois projéteis, tá bom? Um com um ângulozinho menor, θ1, outro com um ângulo maior, θ2, tá? Esses dois projéteis são lançados e as posições y, ou seja, vertical, e x, ou seja, horizontal desses projéteis, são postos em função do tempo. Além disso, tem um outro gráficozinho aqui que a gente não vai usar tanto, que mostra qual é a posição vertical em função da horizontal. Bora focar nesses dois aqui e analisar cada uma dessas alternativas, tá? Dessas afirmativas aqui. Olha só, galera, analisando os gráficos podemos afirmar, bora para um. O valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 2, então ele está falando da componente vertical do projétil 2, é maior do que o valor, da inicial da componente vertical da velocidade do projétil 1. Professor, não entendi muito bem o que essa questão está falando, tá bom. Primeiro ele fala aqui sobre velocidade vertical. A gente sabe que no lançamento oblíquo a gente estuda dois tipos de movimentos, são os movimentos independentes, tá? Y e X. Y, MUV, movimento uniformemente variado por conta da aceleração da gravidade, e X, movimento uniforme. Como ele está pedindo aqui para a gente relacionar as componentes verticais das velocidades, eu vou esquecer esse segundo gráfico porque ele relaciona a posição em X, ou seja, o movimento horizontal. Eu vou focar nesse primeiro gráfico aqui, tá? Bora analisar ele fazendo o seguinte, olha só, eu vou traçar uma retazinha aqui, ó, vertical, bem no ponto 3 segundos, tá vendo? Aqui, ó, 3 segundos. Beleza. Ou seja, esse gráfico está mostrando para mim quais são as posições dos dois corpos Y, ou seja, quais são as alturas deles no instante 3 segundos, tá? Quando a gente analisa esse primeiro projétil, o 1, veja só, ele atingiu essa alturazinha aqui, ó. Deve estar por volta de 100 metros de altura, olhando pelo gráfico, estou aproximando, tá? Enquanto que esse segundo projétil, que foi lançado com ângulo maior, aqui em cima, ele atinge uma altura ainda maior. Então, olha só, no mesmo intervalo de tempo, 3 segundos, o primeiro projétil que foi lançado com ângulo θ1, ele atinge essa alturazinha aqui, ó, próximo de 100 metros. Enquanto que o projétil que foi lançado com ângulo θ2, ele atinge uma altura, olha, um pouco maior do que 200 até. Ou seja, num mesmo intervalo de tempo, o projétil 2 atinge uma altura maior do que o projétil 1. Isso significa dizer que a velocidade vertical do projétil 2 é maior do que a velocidade vertical do projétil 1, porque no mesmo intervalo de tempo, ele sofreu uma variação maior da posição. Então a gente pode escrever isso aqui, ó, a velocidade do projétil 2, a velocidade y, né, melhor dizendo, do projétil 2, é maior do que a velocidade y do projétil 1. Tá? A gente analisa isso por esse primeiro gráfico. Então, olha, em 3 segundos, o projétil 2 chegou mais alto, né? Atingiu uma altura maior. Isso porque ele foi lançado com uma velocidade vertical, porque aqui a gente está considerando somente o movimento vertical, ele atingiu uma altura maior. Beleza? Então, quando o problema fala aqui, olha, que
a velocidade vertical do projétil 2 é maior do que do projétil 1, isso aqui está certo, galera. Isso aqui está certo, tá? Vamos para 2. O valor inicial da componente horizontal, agora ele está falando da componente horizontal do projétil 2, é maior do que o valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 1. Então a gente vai comparar as velocidades, só que agora as velocidades horizontais. Então já não foco mais nesse primeiro gráfico, eu venho para o segundo, porque é ele quem relaciona o x, que é o movimento horizontal, com o tempo. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz na primeira afirmativa, tá? Venho aqui escolhendo, sei lá, 6 segundos, que é conveniente para mim. Olha só, nesses 6 segundos, eu consigo perceber que o componente 2, né, o projétil 2, olha, ele percorre uma distância de aproximadamente, aqui pelo gráfico, 300 metros. Beleza? Enquanto que o primeiro projétil, olha, ele atinge uma distância que parece ser maior do que os 450 metros. Olha só. Até botar um pontinho vermelhinho aqui para nós. Então perceba que no mesmo intervalo de tempo, nos mesmos 6 segundos, o primeiro projétil ele percorre uma distância maior do que o segundo. Se ele percorre uma distância maior, no mesmo intervalo de tempo, significa dizer que a velocidade dele é maior. Então a velocidade de 1 aqui é maior do que a velocidade de 2. Então vou escrever aqui, ó, a velocidade x de 2, tá, do projétil 2, é menor do que a velocidade x do projétil 1. Na segunda afirmativa, ele fala que a velocidade, né, a componente horizontal do projétil 2 é que é maior, tá vendo? Projétil 2 é maior, mas não é. É menor, olha aqui, ó. O gráfico que relaciona a posição e o tempo do projétil 1 é mais inclinado, ou seja, houve uma maior variação da posição no mesmo intervalo de tempo. No mesmo intervalo de tempo ele foi mais longe, ele estava mais rápido, tá? Então não é a velocidade x de 2 que é maior do que a de 1, é a de 1 que é maior do que a de 2, portanto, isso aqui está errado. Terceira afirmativa. Os dois projéteis atingem o solo no mesmo instante, hein, galera? Para atingir o solo, eles têm que ter subido, alcançado a altura máxima e depois descido. Dá uma olhada nesse primeiro gráfico, olha só, todos eles partem do instante zero. Olha para o primeiro projétil aqui, ó, pequenininho. Primeiro projétil, ele sobe, atinge a altura máxima dele aqui e ele volta para o chão em quanto tempo? Ó, pouco mais de 9 segundos, tá? Ele volta aqui, ó, para o chão, pouco mais de 9 segundos. Agora, olha o projétil 2, ele atinge a altura máxima e depois, quando ele desce, olha só, ele leva quase 18 segundos. Então, eu consigo perceber aqui que o projétil 2, ele fica mais tempo no ar do que o projétil 1. Enquanto o projétil 1 fica pouco mais de 9 segundos no ar, o projétil 2, olha, fica quase 18 segundos. Então, os dois projéteis atingem o solo no mesmo instante? Não, não atinge. Então, só a minha primeira afirmativa é a correta, logo, letra A. Deu para sacar? Qualquer dúvida, galera, perguntem aqui nos comentários, podem me mandar que eu ficarei muito feliz em tirar todas as suas dúvidas, tá? Beijo no coração, até a nossa próxima aula e resolução de exercícios.